Então vamos lá, algumas observações sobre o Quicksort, tá bom? Se nós trocarmos aqui no Quicksort, ao invés de enxergar as barrinhas, nós formos olhar só os topos, o Quicksort fica bem fácil de enxergar. Então, vamos lá. Esses daqui são os topos. Deu certo? Tá lá? Quer continuar? Você tem. É só meio litro, não importa o tamanho não. Então, esses daqui são os topos das barrinhas. Então agora nós não enxergamos as barrinhas todas, apenas a distribuição dos topinhos. Vamos ver o que acontece na primeira rodada do Quicksort. Os elementos azul, o azul vai procurar um elemento que seja maior do que o... Já pode ser o maior que o vermelho. Não, vocês procura menor, né? Não, é porque quem foi o pivô? Eu não sei quem foi o pivô desse negócio. Tudo bem. Tem que ser os pontinhos, Faltou só a cabeça. Porque eu coloquei... Não, calma. Vai dar para enxergar agora. É porque o pivô foi ruim da primeira rodada. Pivô foi esse valor aqui, ok? Provavelmente foi esse valor aqui. Aí o que acontece? A gente tem dois quadrados, se vocês conseguirem enxergar. Aqui os elementos menores e aqui os elementos maiores. Vamos ver se na próxima partição fica melhor distribuído. Pronto, acho que agora ficou melhor. Olha aqui a distribuição da partição, como é que faz. Os menores do que o pivô, os maiores do que o pivô. Tá vendo? Não, ele não está marcando o valor do pivô não. O pivô está sendo, acho que, o primeiro elemento da partição. Nesse caso aqui, o primeiro elemento da partição foi o vermelhinho, né? Então ele selecionou os menores e os maiores. E aí ele vai como se fosse montando quadrados, achatando os quadrados. O pivô é esse cara aqui, azulzinho. Aí ele vai selecionar os que são maiores do que ele e os que são menores do que ele em algum lugar. Pronto. Quadrado, 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 quadrado. E ele vai entrando dentro dos quadrados e separando em novos quadradinhos. Vamos de novo. Ver se a gente acha um caso melhor de enxergar. Hã? É, o Quicksort. Ó. Aí. Mais uma vez, ó. O pivô foi um elemento que não ajuda a dividir muito o conjunto. Foi esse carinha aqui, vermelho. Então, provavelmente a gente vai ficar com uma partição bem pequenininha, daquela, ó. Que esse é o problema do Quicksort. O problema do Quicksort é quando o pivô não ajuda muito. Tá certo? Você não consegue dividir bem as partições. E uma grande partição com todos os elementos maiores. Vermelhinho, provavelmente vai ficar com um quadrado aqui e outro quadrado maior para lá. E Davi? Diz. Mas a gente poderia definir que no momento que ele fosse escolher o pivô, ele escolhesse um dos pivôs que estivesse mais centralizado. Mas não faz diferença, porque como está tudo desordenado, aleatoriamente tanto faz ser o primeiro ou do meio ou o último. Ok? Então ele vai organizando em caixinhas, maior, menor, e vai ajeitando as caixinhas até só ter um elemento dentro da caixinha. É isso que ele faz. O Merge, ele trabalha diferente. Se a gente for tirar a parte da visualização, o Quicksort acaba ficando muito sequinho, ó. Não tem muita coisa não para fazer no Quicksort. Vou tirar toda a parte visual para a gente enxergar ele
sequinho. E eu nem sei se precisa desse. Agora eu fiquei na dúvida se precisa desses. Acho que não precisa não. Acho que eu inventei, mas não é necessário. Vamos ver. Não precisa. Vou dar de novo só para não ficar com peso na consciência. Dot bar. Com as barrinhas agora. Dia 30 parece que o episódio do cabo vem pra cá. Manhã e tarde. E 31 é feriado. Então não dá. Aí eu vou ver com a Mari, com a Eduardo, com a Eduardo, ver se dia. Não, próxima quarta-feira de junho eles são disponíveis. Entendi. Aí depois tudo bem, ok. Deixa eu encostar lá a porta, né? provavelmente o José do Cabelo. Tudo bem. Quer que eu faça lá a porta? Não, só deixar encostado. Sexta-feira agora é feriado, né? Não sei. Próxima semana, eu acho. De quê? Não é sexta, é na quinta-feira da próxima semana. Não, tá viajando. Porque é feriado, Corpus Christi. Corpus Christi é dia 25. Bora lá. Então vamos dar uma. Vamos prestar atenção de novo aqui no algoritmo, tá certo? Quicksort. Tirei toda a parte visual, deixei só o algoritmo, tá bom? Quicksort ele tem. Caramba, o editor tá ruim. Segue aí, mano. Ok. Quicksort ele tem o nosso critério de parada, que é enquanto a partição existir. Para a partição existir, o C tem que ser menor do que o F. O contrário disso é se C for maior ou igual a F. Se C maior ou igual a F, não existe partição. Eu tenho um elemento, ou então eles estão invertidos. Okay? Se a partição não existe, retorne. Aí eu faço as escolhas. Seleciono algum valor válido, qualquer valor válido, para ser o valor que vai dividir os menores e os maiores. E inicio o I e o J nos limites da partição. Lembrando que isso daqui é uma partição fechada, então C e F fazem parte da partição. Isso é importante porque no merge sort nós trabalhamos com partições abertas. Então o último elemento não faz parte da partição. Então no quick fechado, definidos esses elementos, a gente tem, enquanto I e J não se cruzarem, eles precisam se cruzar, por isso que eu tenho esse igual. Se eles estiverem um em cima do outro, eles ainda não se cruzaram. Então, se eles não se cruzarem, eu preciso que eles se cruzem. Então, eu preciso continuar fazendo o algoritmo. Eles precisam se cruzar porque I e J precisam ser de partições distintas. Eles não podem estar na mesma partição. Quando eles estão um sobre o outro, eles estão na mesma partição. Então, enquanto eles não se cruzarem, começando do final, aqui eu fiz começando do começo, né? Começando no primeiro, procure um elemento que seja maior. Começando do primeiro, procure um elemento que seja maior. Enquanto for menor, ande. Enquanto o valor é menor do que o pivô, continue andando. Ou seja, eu estou procurando alguém que seja maior. Mesma coisa aqui. Enquanto começando do final, enquanto for maior, ande. Enquanto eles não se cruzam, se eles não se cruzaram ainda e pararam, é porque eu encontrei alguém que é maior desse lado e alguém que é menor desse lado. Se eles ainda não se cruzaram e essas duas condições pararam, é porque eu tenho que trocar esses dois elementos que eu encontrei. Okay? E aí eu troco os elementos no swap. Troco os elementos e
ando. Mais, lembra que é pós-fixado? Então, primeiro retorna o valor e depois incremento. Mesma coisa de fazer VET I com VET J e depois I mais, J menos menos. Se você colocasse o mais antes do I? Não, aí ele iria incrementar o I antes de andar. Eu não quero isso. Eu quero trocar I com J e depois andar. Então, se a gente olhar assim, o algoritmo é bem trivial, né? Assim, depois que você entende a ideia, é apenas um conjunto de comandos. Ao contrário do merge sort, vocês vão ver que é um pouquinho a mais de código. Mas vamos lá. Se a partição existe, inicialize pivô, começo e fim. Enquanto eles não se cruzarem, procure alguém que é maior, procure alguém que é menor. Se eles ainda não se cruzaram, troque e incremente. Terminou isso, eles se cruzaram. Se eles se cruzaram, manda quicksort de novo para as duas novas partições. De começo até o J, que veio de lá e cruzou, e de I, que cruzou, até o final. Eu vou chamando e aí eles vão fazendo as trocas. Ok? Sucesso? Merge sort é um pouquinho diferente porque o merge sort ele é composto de dois pedaços. Merge sort, vector, int, vet. Merge sort também trabalha com partições. Vou usar os mesmos nomes, tá certo? Int começo, int fim. Porém, começo e fim é um intervalo aberto. Então, partição é começo e fim. Ou seja, o fim não faz parte da partição. O fim é um elemento depois da partição. Não faz parte da partição. Então vamos lá. Qual é a lógica do merge sort? Se eu tenho... Vocês lembram do merge sort, né? Que é aquele que ficava lançando, pegava os conjuntos ordenados e voltava e juntava os conjuntos ordenados. A lógica do merge sort é: eu utilizo a chamada recursiva para posicionar, então ele só faz isso, e utilizo a intercalação de vetores ordenados para ordenar. Quem ordena não é o merge sort, o método merge sort. Quem ordena é um métodozinho chamado intercala ou merge. Merge vector int vet int a int b int c. Então no merge eu vou ter três índices, ok? Esse índice representa o começo da primeira partição. Esse índice representa o final da primeira e o começo da segunda, e esse daqui representa o final da segunda. Então é como se eu tivesse imaginei que cada um desses é um elemento. Se eu quero ordenar entre A, B e C, quem é a partição A? 7, 4, 8, 9, 2, 3, 1. O 7 faz parte da primeira? Não, porque os intervalos são abertos, ok? Mas eu digo que eu vou ordenar entre A e B. Lembrando que o B não conta aqui. Porque o B, ele não faz parte da primeira, porque ele tem que fazer parte da segunda. Por isso que os finais são abertos. Então o B vai 7, 9, 8, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 2 e 2. Porque o 3 também não faz parte da segunda. Okay? Então, como é que funciona o joguinho do merge sort?
Primeiro eu tenho que saber o merge, né? Vamos voltar para cá. Então vamos pegar esse caso aqui, tá certo? Vamos pegar esse caso aqui. Já que eu quero ordenar esses elementos, eu preciso... Primeiro, que se fosse fazer um merge aqui, esses caras precisariam estar ordenados, né? Então isso daqui não vale. Vamos fazer aqui diferente. 3, 3, 5, 3, 5, 6, 8, 9. E aqui eu teria 2, 2, 4, 4, 6, 7, 7. As duas partições estão ordenadas. Eu tenho essa daqui, onde A está ordenado. 1, 3, 5, 6, 8, 9. E essa outra, que também está ordenada. 2, 2, 4, 4, 6, 7, 8. Partiu merge. Como é que funciona o merge? No merge eu preciso de dois índices para saber de quem eu já peguei os elementos. Então normalmente a gente tem os índices, um iniciando aqui e o outro iniciando aqui. Aí eu começo. Tem elemento nessa partição ainda para ordenar? Para retirar? Tem. Tem elemento nessa daqui? Tem. Se tem elementos, então eu verifico quem é o menor dos dois, o I ou o J. Essa é a parte da intercala. A gente está só no intercala, porque o merge é trivial. O merge é só verificar se a partição existe e chamar o merge e depois chamar o intercala. Ok? Então, esse aqui é quem é o menor? I ou J? I. Então a gente coloca a gente precisa de um vetor auxiliar, tá certo? Vai ser desse tamanho e a gente coloca o I para cá no vetor auxiliar 1 e faz o I andar. Ok? Essa partição existe? Ou seja, ainda tem elementos aqui para comparar? Essa daqui também existe, né? Então bora. Quem é o próximo? I também. Então, 1 de novo e eu faço o I andar. E agora, quem é o menor? J. J existe. Então, 2 e eu faço J andar. E agora, 2 de novo e eu faço J andar. E agora? E o J? As duas partições ainda existem, né? Essa existe e essa existe. Então agora vamos de I 3 e o I anda. Agora J 4 e o J anda. Agora 4 e o J anda de novo. E agora I. E agora tanto faz, né? I 6 6 de novo. Agora 7 7 de novo. 8 8. Ups. Essa partição existe? Essa daqui? Não. Acabou. Justamente, se não existe mais, não tem com quem comparar. Eu só posso comparar elementos das duas partições se elas existem. Se alguma das partições acabou, então a primeira parte, que é a parte da comparação, acabou. Qual é a segunda parte? Verifico se ainda tem alguma partição que não está seca e copio o resto dos elementos. Essa daqui está seca? Não. Como não está seca, vou copiar o resto dos elementos. Poderia ter aqui 500 elementos. 9, 9, 9, 9, 9, 19, 59. Então copio todo mundo que estiver sobrando desse lado. 9. E faltou um elemento, não? Porque faltou outro 8, né? São 2 8 e um 9. O que é que eu vou fazer agora? Pegar esse cara daqui e copiar de volta para cá. Ok? Porque o merge ele precisa de espaço de memória auxiliar. Então eu crio memória auxiliar, realizo a ordenação dos vetores.
Não, ó, esse... Ah, é verdade. Então qual é o elemento que está faltando? É verdade. O outro não entra porque já está no final, né? Então, depois de criar a memória auxiliar, realizar a ordenação dos vetores, eu tenho que copiá-lo de volta para origem. E aí acaba o merge. Esse é o merge. Vamos ver se a gente faz ele aqui rapidinho. Então eu tenho A, B e C. I começa sendo A e o B começa sendo... Não. E o J começa sendo o C. Aí a gente vai pro joguinho, né? Se as partições existirem, ambas, o que é que significa a partição existir? C. B, valeu. O que é que significa que as partições existem? Se a primeira partição existe, cadê? Essa primeira partição existe se I for menor do que B, correto? Enquanto I for menor do que B, a primeira partição existe. Na hora que I é igual a B, a partição acabou. Tudo bem? Então, eu vou continuar ordenando enquanto... Sai. Enquanto I for menor do que B e... Qual é a outra condição para outra partição existir? J for menor do que C. Enquanto J for menor do que C, ela existe. Diz. Exato, perfeito. É muito melhor, porque se um acabar, não tem mais como comparar. Então aqui é a primeira parte, é a comparar partições. Comparar partições. Vou continuar comparando enquanto as duas existem. Eu preciso continuar comparando enquanto as duas existem. Por isso que tem que ser um I. A primeira tem que existir e a segunda tem que existir. Se alguma delas não existir, eu saio desse while. Não faz mais sentido eu comparar uma com a outra. Eu preciso que as duas existam para pegar o primeiro elemento de uma e o primeiro elemento da outra. Verificar quem é o menor e atribuir. Então, enquanto I for menor do que B e J for menor do que C, significa que as duas existem. Se as duas existem, eu posso acessar os elementos. Como é que eu acesso os elementos? Davi, diz. Esse teu B aí não quer dizer o meio do vetor? Exato. Então esse teu J tem que receber B mais um. Não, porque o J é o começo da segunda. O começo da segunda é B. O B não entra na primeira partição. A intervalo aberto, lembra? Intervalo aberto. Começa de A até antes de B. Começa de B até antes de C. A até B menos 1, B até C menos 1. Intervalos de final aberto. Então, bora lá. Enquanto ambas as partições existirem, eu posso testar qual é o menor elemento das duas. Então, vamos lá. Se, qual é que eu sei quem é o elemento da primeira partição? Vet I for menor do que vet J, se vet I é menor do que vet J, eu posso fazer isso porque eu sei que vet I existe e vet J existe, as duas partições existem. Se vet I é menor do que vet J, então quem é que vai andar? O I, não é verdade? O I. Só que antes do I andar, eu tenho que pegar o elemento que estava no I e copiar para o vetor auxiliar. Ok? Não criei o vetor auxiliar, criamos o vetor auxiliar. Vector de int auxiliar. De que tamanho? Vou criar... Qual é o tamanho do vetor auxiliar? O tamanho da partição inteira, né? Qual é o tamanho da partição inteira? Não. C... Cadê? Não. C é aqui. Esse não é o tamanho da partição inteira, não. O tamanho da partição inteira é esse. Ok? C menos A. Será que é C menos A ou é C menos A mais 1? Deixa eu ver. Pegar um caso menor. Vamos ver aqui. Ó. A, B, C.
No meu aqui eu fiz fim menos início mais 1. Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Quanto é que dá C menos A? Dá 4, correto? Tá aqui os índices, ó. C menos A dá 6 menos 2, que dá 4. Que é justamente o que eu preciso. 4, porque C não faz parte da partição. Ok? C. É porque é mais fácil. Porque senão tu tem que ficar o tempo todo pensando em menos 1. Se você esquecer e usar intervalos abertos, você não precisa ficar pensando em menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ok? Então, meu vetor auxiliar é C menos A de tamanho. Vou inicializar todo mundo com 0. Tanto faz, eu vou preencher todos eles mesmo. Ok? Se vet I menor do que vet J, então eu vou colocar vetor auxiliar ponto pushback de... Mas eu tenho os índices aqui. Eu posso usar o pushback também, não faz diferença, né? De vet I. E depois o I tem que andar. Vou colocar tudo junto, tá bom? Se o I não é menor do que o J, então vetor auxiliar ponto pushback de vet J e o vet anda. É porque... Hã? Vexalt.reserve C menos A. Bora lá, tirei aquela construção, porque naquela construção eu teria que usar índices para ficar controlando em que local eu estou do vetor. Como eu sempre insiro no final do vetor, é mais fácil criar o vetor, reservar o espaço e trabalhar só com pushback, do que eu ter que ficar controlando em que índice dentro do vetor auxiliar eu estou. Índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Crio o vetor, reservo o espaço e só dou pushback. Ok. Por que você já andou dentro do I que você está falando? Porque depois que eu descobri se eu copiar I ou J, eu copio o elemento e o I tem que andar, para dizer que eu já utilizei esse I. Então você quer guardar depois que ele anda? Não, eu quero guardar antes. O mais é pós-fixado. Mais significa retorne I, e depois que você retornar o I, você incrementa. Ok? É isso que o mais faz. Eu retorno o valor de I, e depois que ele retorna, ele incrementa o valor de I. Ok. Terminado esse while, significa que alguma das partições acabou. Porque ele vai continuar nesse while enquanto as duas existirem. Se alguma tiver acabado, então saiu do while. Significa que talvez ou provavelmente alguma das partições ainda tem algum elemento. Então eu tenho que fazer o quê? Ir lá e secar a partição. Então, enquanto I menor do que B, se ele já é igual a B, então eu não faz nada. Mas se não for, o que é que eu vou fazer? Arrancar, copiar todo mundo que está lá. Se foi essa partição que acabou, então ele não vai fazer nada nesse laço. Se não foi essa partição que acabou, tem, sei lá, 5 elementos dentro do laço. Ele vai lá e pega o primeiro elemento, sobra 4. Pega o segundo elemento, sobra 3. Depois que ele pegar todos os elementos, acabou a partição. E aí eu vou fazer isso daqui para as duas. Enquanto I for menor do que B e J for menor do que C. Diz. Tudo bem. Bora lá. Vamos lá. Primeiro caso. Eu preciso... O meu algoritmo começa dessa forma. I igual a A e J igual a B. O B é o começo da segunda partição. Ele não faz parte da primeira partição. Ok? Até aí? Então o que eu tenho que fazer? Enquanto existirem elementos bem aqui, que é a primeira, e existirem elementos bem aqui, que é a segunda, eu posso comparar o topo das partições e ver qual é o elemento que eu vou puxar. Porque como os pares, os vetores estão ordenados, eu puxo dos topos. Então, se vet I for menor do que vet J, pego I.
Se não, pego o J. Eu continuo, pego o I, pego o J, pego o I, pego o I, pego o J, pego o I, até que uma das partições acabe. Quando é que uma das partições acaba? Ou quando o I for igual a B, ou quando o J for igual a C. Então, enquanto as duas partições existirem, verifico qual é o menor dos topos e adiciono no vetor. Quando uma delas tiver acabado, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma delas acabou, a primeira acabou, mas a segunda ainda tem elementos, 7, 8, 9. Eu tenho que secar as partições que sobraram. Eu sei quais as partições que sobraram? Não, eu tenho duas possibilidades. Então, eu vou fazer esse teste aqui, ó. Se existirem elementos na primeira, seque. Se existirem elementos na segunda, seque. Ou, melhor dizendo, enquanto existirem elementos na primeira, retire os elementos. Enquanto existirem elementos na segunda, retire os elementos. Se não tinham elementos na primeira, ele não entra nessa condição, vai secar a segunda. Se não tinham elementos na segunda, ele vai secar só a primeira, porque ele não vai entrar nessa condição. Ok? Tudo bem? Então vamos para a próxima parte. O que é que falta agora? Copiar. Diz. É que eu ainda não estou entendendo aquela parte de cima de você não pegar a última posição. Porque eu estou pensando num vetor. Certo. Tem um vetor, ele tem todos os elementos. Certo. E ele não pode deixar de pegar o último elemento. É só passar o size. O size é uma posição além do último. Tu vai começar, ó, lembra aqui do teu quick? O teu quick era intervalo fechado, então tu fazia quick sort assim. Só que o teu merge sort é mais fácil pensar no intervalo aberto. Então tu vai passar com size. Size não é um além do último, não é verdade? Ó, isso daqui é uma passagem de intervalo aberto. Do primeiro até um depois do último, porque aí você não fica com dor de cabeça na hora de quebrar as partições, pensando em metade menos um, metade mais um. Então, sempre intervalo aberto. Ok? Então, vamos lá. Ok? O que é que eu preciso fazer agora? Copiar todos os elementos do vetor auxiliar para o vetor original. Então, posso fazer for int igual a 0 e menor do que vaux int de vaux.size e mais. Vetor em que posição? A mais I, que começa do A. Não é assim? Na minha partição não começa do A? O meu vetor começa de A, minha partição. O I ele vai ser utilizado para percorrer esse daqui. Então, quando esse cara for 0, eu vou copiar do 0 para o A. Ó, esse índice aqui é índice 0. Então, eu vou copiar do 0 para o A, porque o A é o índice no vetor. Vou copiar do 1 para o A mais 1, do 2 para o A mais 2 e por aí vai. Então, vet na posição A mais I recebe vaux na posição I. Porque eu tenho que deslocar no vetor original. Vet A mais I retorna vaux na posição I. Ok, acabou. Tudo bem, ó. Tu tem esse cara aqui e tu tem que copiar justamente para essa posição. Como é que você faz isso? O 0 tem que vir para cá. Eu não vou copiar de I para I. Se eu copiasse de vaux I para vet I, ele viria bem para cá. Porque o começo do vet é esse. Eu não quero mandar para cá. Eu quero mandar do 0 para cá. Quem é esse cara? Esse cara é o A. Então, quando esse for o 0, esse vai ser o A mais 0. Quando esse for o 1, esse vai ser o A mais 1. Então, eu estou mapeando de vaux I para vet A mais I. Está tomando 0 naquela posição lá que é para parar nela. Exato. Estou pegando o meu vetor auxiliar e copiando todo mundo para o meu vetor auxiliar para o meu vetor original. Mas para copiar ele para cá, eu tenho que deslocar de A. Na hora que eu desloco de A, é o que eu tenho. Vet A mais I. Ou seja, I, só que deslocado a posições.
Ok? Então, Bobô se intercala, Bobô se merge. Comercial, mas É o I. Tu tava fazendo o quê, mano? Que eu passei 1 minuto falando disso. E no começo, o A tem uma certa posição, então ele está só somando essa posição com o I. O I é zero, então é como se ele pegasse só a posição do A e não Só que a esse exemplo que você dá, ele confunde minha cabeça. Porque toda vez eu estou pensando num vetor, começando do zero e até o final. E aí você está mostrando como se tivesse inserido esse espaço ordenado no meio de um vetor. E eu estou maior. inserindo o espaço ordenado no meio de um vetor maior. Eu estou justamente fazendo isso. E quando eu quiser ordenar somente um vetor, como é que vai ser esse A mais I? Quando for apenas Não, ó. todo o vetor. É porque vocês não estão. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Vamos aqui por pedaços, tá certo? Vamos começar por pedaços. Vamos pegar esse vetor aqui e vamos ordenar ele na marra, tá certo? Fazer aqui. 3, 4, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 8, 3. Bora lá. Vou chamar o merge sorte. Quem é o primeiro A? 3. Quem é o primeiro C? Esse cara bem aqui, ó. C. Tudo bem? Quem é o B? C menos A dividido por 2. B. Ok? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí ele vai conseguir. Qual é o próximo passo? Essa partição existe? Existe. Então, enquanto eu não chegar na partição de um elemento, eu continuo chamando o merge de novo. Só que agora, quem é a minha nova partição? Já que é recursivo. Agora, esse vai ser o A. Esse vai ser o C. Cadê? E quem é o novo B? Vai ter que ser um dos dois aqui, né? B. Essa partição existe? Mas primeiro... Porque, vamos lá, pessoal. Ó. Como é que funciona o merge sort? Eu chamo a recursão para o grande. Aí eu verifico. Ei, tem que ordenar esse pedaço. Aí chama a recursão para o pequeno. Que chama a recursão para o pequeno. Que chama a recursão para o pequeno. Chama a recursão para o pequeno. Quando chegar em duas partições de um, ele ordena. E aí ele volta ordenando todo mundo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho A, B e C. É mais do que um elemento aqui? Então, vamos de novo. Vou chamar a recursão de novo. Deixa eu botar assim para ficar melhor. Vou chamar a recursão de novo. Então aqui eu vou ter A, B e C. Essa partição tem um elemento só, correto? Essa partição B também tem um elemento só, não é verdade? Ok? Na hora que eu chamar a recursão de novo, ele vai fazer o seguinte. A e C estão no mesmo lugar, então ele retorna. O meu objetivo é chegar em um só elemento e retornar ordenando. A recursão só serve para fazer isso daqui, ó. Ok? Então, na hora que eu chegar e voltar na recursão, ele chama o intercala. Agora o intercala esses caras aqui. Quem é que é a intercalação desse? Quem é o menor? 3 ou 4? 3. Bota 3 na primeira posição, quem é o menor? 3, 4. 4 para a segunda, retorna 3 e 4. Essa chamada desse lado está resolvida. Vamos para a chamada do outro lado. Quem é a recursão para o outro lado? É A, B e C. Então, bora lá. Tem mais de um elemento aqui? Aí ele vai chamar aqui para A, B e C. Cadê? A, B. Tá errado isso daqui. A, B e C. Esse lance de deixar esses bichos separados me dando um nó no juízo. Devia ter deixado junto, era mais sucesso. Dá nó de todo jeito, né? Deixa ele quieto. Ok?
Pronto. Aí eu tenho o ABC sendo esses caras aqui. Aí ele retorna da recursão e vai ordenar quem? O 2 e 1. Ok? Tá vendo aqui, ó? A e B. Vai retornar o 2 e 1. Vai ficar o que aqui? 1 e 2. Ok? 1, 2. Porque 8 não faz parte da partição. Na hora que esses dois retornarem, aí eu tenho esse novo daqui para ordenar. E aí agora eu tenho 34 e 12. Vai sobrar o que daqui? 34 e 12. Vai sobrar o quê? Na hora que eu fizer o intercalo. Percebe que os dois estão ordenados? Então vai sobrar 12 e 34. 12 e 34. Terminei essa recursão daqui. Aí eu vou para onde? Para essa. Vou ter aqui A, B e C. A, B existe? Existe. Chamar de novo a recursão. A, B e C. A, B não existe mais, retorna. É só o 8, não tem o que fazer. Vou chamar para cá. A, B e C. Ele vai ordenar o 94, que é o AB. Vai virar 49. Vai retornar para a recursão e vai ordenar esse 8, 4, 9. 8 é a primeira partição, 4, 9 é a segunda. Vai sobrar o quê? 4, 8, 9. Vai para a segunda parte agora, que é o lado de cá da recursão. O lado de cá vai ordenar primeiro 56, vai ficar certo. Depois vai ordenar o 83, vai ficar 38. Depois vai ordenar o 5, 6, 38, que vai sobrar o quê? 3, 5, 6, 8, que é justamente e depois que retornar dessa banda daqui que a gente fez, aí ele vai intercalar esse daqui, que é justamente o 4, 8, 9 com o 3, 5, 8. Está aqui a partição, o retorno dessa daqui. E aí vai ficar 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9. Ok. Retornou dessa daqui. Agora eu tenho duas partições para intercalar. Ah, eu tinha esquecido de fazer essa. 3, 3, 3, 3, 4. Faltou um 4. Faltou um 4. Agora eu vou fazer essa daqui com essa daqui. E aí vai intercalar todo mundo. Ok? Então vamos nós aqui, ó. Vamos fazer o critério de parada, que vai ficar mais óbvio aqui quando a gente fizer o critério de parada. Em que caso eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Ó, merge sort não tem começo e fim. Merge sort tem A, B, C. Em que caso não tenho que ordenar aqui? Não, vamos lá. Em que caso a partição só tem um elemento, não tenho que ordenar? Não, A e C não necessariamente vão ficar na mesma posição, porque se eu só tenho um elemento de uma partição, eu tenho o A e o C, como é aberto, vai estar uma posição depois, não é assim? Se C for igual a A mais 1, eu tenho uma partição de um elemento só, correto? Que não é intervalo aberto. Se o C for um elemento depois de A, eu só tenho um elemento na minha partição. Intervalo aberto. A é a minha partição e C já é um elemento depois do final. Então eu só tenho um elemento. Então, se C for igual a A mais 1, não tenho que ordenar, eu retorno. Fazer assim. Se C for igual a A mais 1, não tenho que ordenar, então eu retorno. Não está certo isso. Pera aí. Esse elemento precisa? Mais sorte, sim precisa. Ok. Se existem elementos na partição, o que é que eu tenho que fazer? Fazer a recursão descer. Quando a recursão terminar de descer, aí eu intercalo. O que é fazer a recursão descer? É chamar o merge sort. Só que eu vou chamar de onde para onde e de onde para onde aqui.
É porque o B não existe aqui, tá certo? Quem é o B, na verdade? O B é a metade. O B é quem? A mais C dividido por 2. Então, eu começo de VET, indo de A até A mais C dividido por 2, que é o B, né? Int B é igual a A mais C dividido por 2. E o outro merge sort vai ser de quem? De B até C. Fiz alguma ordenação? Mexi em algum elemento? Fiz algum swap? Não. Essa recursão no merge sort só serve para posicionar os elementos, para fazer aquela distribuiçãozinha que a gente fez aqui na brincadeira, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, C. Aí depois que eu ordeno nas menores partições, eu vou fazer a ação. A ação é fazer o merge. Faço o merge e retorno, faço o merge e retorno, faço o merge e retorno. O merge sort é só fazer um monte de merge das partições menores para as partições constituintes maiores. Então aqui eu vou fazer o merge de quem? Merge de VET passando A, B e C. Só. Ó o merge aqui, ó. Tá vendo o merge aqui? Ó. Olha pra cá. Se o merge sort fosse só isso, você não estaria fazendo swap em ninguém. Essas recursões aqui, elas só servem para posicionar o merge sort, mas eles não trocam ninguém com ninguém. Eu começo na partição grande, do primeiro até o último, aí eu descubro, caramba, tem muita gente aqui. Aí chamo 2, para essa metade e para essa metade. Só que nessa metade eu chamo o quê? 2 de novo, para essa e para essa. Aí eu chamo o quê? 2 de novo, para essa, para essa, para essa, para essa. Quando eu só tiver um elemento na partição, eu percebo, não tem mais o que fazer. Volta. É quando a gente volta que começa a diversão. Porque quando sai da recursão, quando volta, aí eu vou intercalar essa partição de um elemento com essa outra partição de um elemento. Intercalei. Volta. Aí ele vai esperar que essa daqui que tinha 2, intercale essa de 1 com essa de 1 e volta. Na hora que voltou, eu faço o quê? Intercalo 2 com 2. Aí eu vou para o lado da direita. Epa, tenho 4 elementos. Chama merge sort para cá, chama merge sort para cá. Chama merge sort para cá, chama merge sort para cá. Intercala voltando. Para esse, intercala voltando. Intercala os 4 voltando. Intercala os 8 voltando. A ação só acontece na volta. Não acontece na ida. A ida é posicionamento. Então depois que eu posicionei, eu chamo quem? O merge. Depois que eu posicionei, eu chamo merge. Diz. No caso, como é que eu vou fechar? O AI vou receber tudo no ar ou tipo vai ser aleatório? Não. Bora lá. O merge sort, ele tem que ordenar do primeiro até o último. Só que lembra que o último é sempre aberto? Então o último é size. Size é depois do último elemento. Mas não deu aquele exemplo lá em cima, tipo, tinha um monte de... Exato. Mas quem vai chamar aquilo não é o usuário. O usuário manda do primeiro até o 10º. Aí a recursão vai chamar do 0 ao 5º, do 5º ao 10º. Do 0 ao 5º vai chamar do 0 ao 3º, do 3º ao 5º. Do 0 ao 3º vai chamar do 0 ao 2º, do 0 ao 1º, do 0 ao 3º, do 0 ao 3º chama 2, né? 0 mais 3 dividido por 2 dá 1, um elemento de a partição de um elemento, a partição de 2. Intercala os dois e vai voltando. Eu divido até chegar em 1 e volto reconstituindo. É só isso. Ok? Jesus, né? Bora lá. Vamos ver se a gente enxerga o merge sort aqui, ó. Onde é que eu posso mandar mostrar? Vamos mandar mostrar aqui no... Depois que chama a recursão do merge sort e depois do merge. Eu não vou colocar nada no merge, vou colocar só aqui na... Como é?
view show vet. Vamos ver se está funcionando assim. É junto. Merge sort. Ó, tá funcionando. Não tá mostrando bonitinho, mas tá funcionando. Vamos enxergar as partições agora. 4, 8. 2, 4, 4, 8, 8. 2, 4. Ok. Vamos botar para ver tudo agora, né? A gente só queria saber se estava funcionando. Vamos tentar enxergar mais coisa aqui. Vamos colocar aqui. Cadê? Pronto, aqui. A gente vê o I e o J andando, né? Então, vet, quero enxergar o vet, o A, o B, o C, o I e o J. Haja coisa para ver. R, G, B, Y, C. A mais I. Ok, deve aparecer uma carrada de coisa agora, né? Vamos ver aqui. Ok, então nós temos o primeiro vetor. É porque é muito pequenininho, né? Vamos ver. Vou aumentar aqui. Ok, vamos lá. Isso daqui é o processo de ordenação do intercala, tá certo? Tenho as duas partições, A, B e C, e agora eu vou fazer o I e o J andarem, fazendo o processo de ordenação. Quando os dois elementos chegarem no final, aí eu tenho o vetor ordenado. Que realmente é a própria que você disse, né? Aquele terceiro. Exato. Ok, aqui eu tenho o vetor ordenado, fazendo a cópia dos valores. Olha o I e o J andando. Sucesso, né? Sucesso. Bora lá, povo lindo do meu coração. O que é que ainda está confuso aqui no Merge Sort? Sugestão. Na verdade, não é uma sugestão, né? O que é que vocês devem fazer? Eles devem refazer, principalmente o Quick, o Merge. Se tem recursão. Mas tentem, por exemplo, o Palma Sort, tá certo? O que coisa assim. Estudem esses três, tá bom? São os três mais complicados. Estudar significa sentar e tentar fazer. Entender e tentar fazer. Ver se decora o algoritmo e tentar fazer. Professor, decorar é feio. Não. Todo o processo de aprendizado começa com cópia. Isso de decorar não existe, é lenda. Todo o processo de aprendizado começa com cópia e alteração. Claro, não estou falando do povo de FUP que fazia assim, né? Eu tinha uns alunos de FUP que decoravam assim. Vamos lá. Menor, maior, I menor, J maior. I
menor, J maior, I menor, J maior, igual. Maria era o que? I menor, J maior, I maior, J menor. Lascou. Eles queriam decorar as condições de parada. Quando eu pedia para eles refazerem o algoritmo, eu tinha uns caras que começavam do meio, porque era a parte que lembrava mais. Professor, tem um while aqui em algum lugar, professor. Eu sei que tem um while aqui no meio. Fazendo o que eu não sei, mas eu sei que tem um while. Quando eu digo decorar, é olhar o algoritmo, identificar os pontos principais, enquanto eles não se cruzarem, procure alguém maior, procure alguém menor. Se eles não se cruzaram, troque. Ou seja, realmente olhar o pseudocódigo, é tentar transformar isso num pseudocódigo que você entenda. Porque quando é você que escreve a lógica, tem mais chance de você ser capaz de lembrar daquilo que você escreveu. Ok? Então escreve isso daqui em palavras que você consiga compreender. Tipo, se para você escolha um elemento para seu pivô, inicie no começo, J no fim. Enquanto eles não se cruzarem, por isso que tem que ter o igual. Procure alguém menor, procure alguém maior. Se eles não se cruzaram, troque antes. E depois chame o quick sort para as partições formadas, né? Para as partições formadas. A única coisa complicada do merge sort. Tem um detalhezinho que eu ainda não entendi lá no merge. O quê? Vai lá no método merge. Nesse. Diz. Nesses dois whiles que você tem aí embaixo, no final, que é o que você fala de secar, você está querendo dizer o que com isso? É como se não tivesse nada naquele vetor que ele tivesse procurado não ordenado. Não, eu não estava comparando dois vetores? Sim. Um deles acabou, o outro tem elementos. Qual é o que tem elementos? Não sei. Eu tenho que verificar se tem elemento nesse, se tiver eu copio. Tem elemento nesse, se tiver eu copio. Copia para onde? Para o vetor auxiliar. Eu não estou mandando para o vetor auxiliar esses caras todos, que é o vetor ordenado. Se tem elementos na primeira partição, manda para o vetor auxiliar. Se tem elementos na segunda partição, manda para o vetor auxiliar. Mas esses elementos estão na segunda e na primeira partição? Eles já estão ordenados? Já estão ordenados, porque o merge trabalha com partições ordenadas. São duas partições ordenadas e eu vou fazer uma partição só ordenada das duas. Então verifico os topos dessas duas, quem é o menor e pego, quem é o menor e pego. Eu vou pegando dos topos. Quando termina de pegar dos topos, as partições secaram. Ok? Se eu posso usar editor de texto? Posso. Vocês já entregaram o editor, né? Não. Tá. Bora lá, vamos tirar. Tem um monte de trabalhos que já superpassou do prazo. Então eu vou tirar a dúvida do pessoal, porque é muito ruim a pessoa ficar com dúvida de atividade que não foi terminada. E se você não entregou ainda, paciência, não vai poder entregar mais. Editor. Tudo bem, se só falta você enviar, envie. Vamos lá, abrir arquivo ou projeto. Exato, cadê o editor? Não tem o editor aqui? Vou olhar, obrigado. Cena QX Code ED. Pessoal, depois eu vou. Quem puder doar, por favor, vá, que às vezes é uma dificuldade para conseguir 100 pessoas no campus. Quando eu terminar aqui, eu vou direto para lá doar sangue. Então, se você pode, não estou perguntando se você tem coragem, estou perguntando se você pode. Por favor, vá, por favor. E mesmo tem também a viagem.
puder passar para trás, a gente compra a quantidade de pessoas. Pessoal, mesmo que você, por exemplo, se você tá, claro, se você sabe que não pode, não adianta ir, não faz sentido. Mas se você está na dúvida, professor, é que eu tô com a unha encravada, sabe? Desde a semana passada. Olha que dor, olha que sofrimento. Não sei, se é um processo inflamatório, ela vai dizer que você não pode. Ok? Se você tem certeza que não pode, não precisa. Se você tem certeza que não pode, mas se você está na dúvida, vá só perguntar para a mulher: moça, tô com dor de dente, pode doar sangue? Entendeu? Eu não sei. Então bora lá. Ixi, tá no. Como é que faz para quando eu fazer eu queria usar aqueles métodos pushback, pullback, só que eu não vai sair em contato. É só o hashtag voltar, aí é onde está o projeto da lista. Entendi nada, mano. Qual é o comandozinho para poder importar outra atividade que eu já fiz, como se já tivesse teve aquela atividade de lista que a gente fez pushback, Mano, no editor tu vai utilizar o pushback, o popback da própria lista do C++. Por que não tá rodando? eu botei da Tudo bem. Tudo bem, bora aqui. Git clone. Vamos ver o editor. Será que o editor é difícil? Será que é fácil? Mais difícil o Ctrl Z. Hã? No banco? Controlar mais difícil. Ainda bem, final do semestre. Tudo bem. O banco lê a descrição do trabalho que tu vai descobrir. Tem o pseudocódigo. Tem o pseudocódigo bem direitinho. Vamos lá ver aqui o editor de texto. Será que a gente consegue fazer em 10 minutos? Ok, editor de texto, amigo meu. Vamos nós. Vamos lá, tá aqui o editor. Esse daqui é onde vocês começam o projeto, é nesse, né? Ok. Tudo bem, então vamos nós. Primeira coisa que faremos nós é inserir o texto. Vamos devagar. Inserir o texto. Como é que eu insiro o texto? Insert. Em qual posição? Cursor. Qual valor? Tecla. Ok. Será que temos texto já? Ok. Vamos agora para o backspace, né? Vamos para o backspace. O espaço é a mesma coisa, né? A diferença é que ele é a mesma coisa. Espaço é a mesma coisa. Então aqui eu vou e coloco a tecla espaço. Ok. Pro Enter também é a mesma coisa, né? É muito moleza. Pro Enter também é a mesma coisa. Esse daqui é /Enter. Será que já foi? Mano. Vamos lá. Espaço. Enter. Mano, acredito não, mano. Muito show, mano. Ó, funciona, mano. Bora, backspace agora. Backspace é o que, mano? Backspace é apagar o elemento que está no cursor. Para apagar, exato, o elemento de trás. Então vamos lá. Quero apagar o elemento de trás. Se eu fizer um erase pede um iterador, ok?
O iterador é justamente o cursor. Só que o cursor aponta sempre para um elemento da frente, não um elemento de trás. Correto? O cursor ele aponta para o elemento da frente. Se eu der o erase, ele vai apagar o elemento da frente, não o elemento de trás. Como eu quero apagar o elemento de trás, eu tenho que fazer o cursor voltar para poder apagar o elemento de trás. Como é que eu faço o cursor voltar? Menos, menos. Será que isso funciona? Sei não, vamos descobrir. Funciona, mano. Ego. Hã? Ah, perdeu o cursor. Por que o cursor perdeu, mano? Cadê o cursor, mano? Na hora que eu apago, aquele elemento que estava sendo apontado não existe mais. Então o elemento para quem o cursor apontava não existe mais. Perdi a referência do cursor. A não ser que eu aproveite o erase. O erase, ele dá um retorno para mim. Ó, que é dá para ler aqui, iterador. Se você fosse ler a descrição, ele diz, quando você dá um erase, o retorno da recursão é o elemento que ficou no lugar do elemento que foi apagado. Ah, sucesso? Ambi.cursor é o elemento que ficou no lugar do elemento que foi apagado. Então, deixa eu ver. Vamos ver se... Ó. Só posso apagar um elemento do começo se o elemento existir. Se o elemento não existir, eu não posso apagar. Então, se ambi.cursor for diferente de ambi.texto.begin, então apague. Será que resolveu meu problema? Sucesso. Vamos para o delete agora. Delete. Delete é a mesma coisa, né? Só que delete é a mesma coisa, só que eu não posso apagar o /end. Ou será que eu nem preciso testar? Preciso. Não dá para deletar o final, né? Então, se ambi.cursor for diferente de ambi.texto.end, então apago e atualiza a referência, né? Será que é só isso? Voltei e deletei. Backspaceei, deletei. Sucesso, mas funciona. Se eu deletar os /n. Não sei não, fazer isso bem 10 minutos. Beleza. O left está pronto, o right está pronto. Só falta o Ctrl R e o Ctrl Z. Ah, sim, para eles não passarem, né? Então o left, se ambi.cursor for diferente de ambi.texto.begin, eu ando para a esquerda. E se for diferente de end, para a direita. É só isso? Mano, não pode não, mano. Da próxima vez eu penso no trabalho mais difícil. Ctrl Z, Ctrl R. Uma coisa de cada vez. Aí. Vamos ver se funciona aqui, ó. Esquerda, sucesso. Direita, sucesso. Vamos pro Ctrl Z. Vamos pro Ctrl Z. Mas depois que você sabe, tudo é fácil, mano. Mas é o processo de aprendizado, mano. Bora aqui, ó. Já que eu quero, vou criar outra struct não, fazer direto aqui na casca mesmo. Então eu tenho uma lista, não é isso? Uma lista de ambientes. Então eu vou chamar de como é? Lista de ambiente
lista de ambiente, LA. Primeiro ambiente da lista vai ser esse daqui que eu acabei de criar. Ó, criar esse carinha aqui. E aí eu vou fazer LA.pushback de ambi. Já tenho uma lista, já tenho alguém, preciso do atual. List de ambiente iterator, vou chamar de atual. E o atual aponta para onde? Atual recebe LA.begin. Eu não tenho um elemento? Não acabei de inserir um elemento na lista? Então o atual aponta para o begin. Sucesso? Bora lá. Ok, então vamos mudar isso daqui só para funcionar com o atual. Aqui não vai ser mais ambi, aqui vai ser o quê? Atual, que aponta para o ambiente, só que não é mais ponto, é atual seta. Isso aqui não é um ambiente, atual seta? Tá aqui, tá timborambi. Atual seta, atual seta, atual seta. Égua, mas é muito, mano. Vamos fazer assim, ó. Ctrl Shift R. Atual seta. Aí tem um monte de ponto aqui, mano. Tem que apagar os pontos tudinho, mano. Aí, deixa eu ver se tem alguma forma mais... Professor, deixa de preguiça, professor. Aí muda esses bichos tudinho. Posso trocar ambi ponto por, é verdade, Ctrl Shift F. Search for. Pega uma caneta que eu te faço um ponto no braço. Edit. Eu te rebolo daqui para dar 15 pontos pra ti. Bora lá, como é que eu troco todos aqui nesse negócio, mano? Find replace. Find replace. Quero trocar ambi ponto por atual seta. Replace all. Aí, mano. Esse daqui também foi. Esse daqui não era pra ir, não. Ambi ponto. Agora foi. Se deu certo, nosso código continua funcionando porque a gente não mudou nada, né? Ok, tá funcionando ainda, a gente não mudou nada. Então vamos lá. Próxima parte. Guardar um novo estado a cada alteração. Não é verdade? Então, quando eu fizer uma alteração, escrever o texto. É aqui, né, que eu escrevo? Pronto. Antes de escrever, eu vou copiar o elemento e alterar o novo. Então, o que seria copiar um elemento? Esquece ainda Ctrl X, vamos pensar só no Ctrl Z, tá certo? Então eu pego aqui LA.pushback, pushback de quem? Atual. Atual não guarda o estado atual? Não é verdade? Então eu vou colocar um novo ambiente, que vai ser quem? Esse cara aqui. E o meu atual, LA.back. 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 LA.end. LA. Deu tilt, peraí. Deu tilt.
Então não é o end. Mas o back é referência. O back não é ponteiro. O back não é ponteiro. Ok? Um antes do final. Ok. Se deu certo, é para continuar funcionando? Sei não. Ok. Então, na teoria, é para estarem sendo guardados vários estados aqui, correto? O que eu fiz foi criar uma cópia, colocar no final e colocar o atual para apontar para o final. Então, eu sempre insiro na nova posição. Sempre insiro na nova posição. O que seria fazer o Ctrl Z? Fazer o atual voltar. Se eu sempre estou inserindo na nova, Ctrl Z é fazer o ponteiro de ambientes voltar. Então, Ctrl Z, vamos tirar as checagens, tá certo? Vamos fazer só isso. Vamos ver aqui que dá certo. Amor, que saudades. Ctrl Z agora. Olha. Ok. Não tinha mais estado, ele quebrou, porque eu tenho que verificar antes de voltar se existe algum canto para voltar. Correto? Ok? Então, antes de voltar, eu tenho que verificar quando é que eu posso voltar. Se atual for diferente de LA.begin, então eu posso voltar. O que seria o Ctrl R? Ctrl R é o contrário, né? Ctrl R eu vou para frente. Só que eu não posso, nesse caso, deixar ele chegar no end, porque o end não é mais estado. Ok? Então, enquanto atual for diferente de... End, né? Enquanto atual... Eu não posso deixar o atual mais virar end. Tá certo. Menos end. Ou seja, um antes do end. Se ele não for um antes do end, ele pode ir para frente. Mas ele só pode ir para frente se a gente já tiver feito alguma coisa na frente e tiver voltado, né? Exato. Que é o que a gente vai fazer agora, ó. Ele não pode inventar nada. Não. Vamos aqui. Vamos tentar aqui com... Ó, Ctrl R, não faz nada. Ctrl Z, também não faz nada. Amor, que... Não. Que... Saudades. Não. Esse. Aí o cara vai no Ctrl Z. Tá sucesso, né? Aí agora eu vou no Ctrl R. Ó, Ctrl R não funcionou. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Ah, valeu. Quem doar sangue ganha 1 ponto. Bem aqui, ó. Bem aqui o ponto. O pontinho aqui, ó. Ctrl Z e Ctrl R também sucesso. Ctrl R e Ctrl Z. Mais alguma coisa para fazer? Não, né? Pode, ó. Quando vocês enviarem, vocês avisam lá o que é que vocês fizeram. Porque se vocês que mandarem o código para eu olhar, eu não vou olhar não. Vocês têm que dizer, eu não vou adivinhar. Não vou adivinhar o que é que vocês fizeram com quem vocês quiseram, o tempo que vocês fizeram. Eu não vou adivinhar, não tem esse não. Vocês têm que enviar um relatório. Hã? Ah, sim, pessoal. Aí eu vou tirar um dia para vocês apresentarem praticamente todos os trabalhos que vocês fizeram. Tá certo? Aí vai ser lá, vou tirar um dia no lab, alguma coisa assim, porque eu acho que nem todo mundo tem notebook. E aí você vai sentar lá e me dizer o que foi que você fez. Então é bom você lembrar. Tudo bem? Ok. Sucesso, editor de texto.
Nem é tão complicado assim, né? Depois que você sabe fazer. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Se você não fez, presta atenção. Se Vamos lá. Alguém fez certo? O editor de alguém está funcionando? Não. Alguém fez o trabalho todo, Ctrl+Z e Ctrl+R? Só tu, né? Ficou parecido com esse? Não, eu fiz com duas listas. Em vez de fazer com uma. Eu fiz também com duas. É porque eu fiz uma lista com Ctrl+Z e Ctrl+R. Como é? Toda rotação que ele fizer, todo o ambiente que você fizer, backspace dela, tudo, ele vai incrementar no Ctrl+Z. Aí quando eu chegar no Ctrl+Z, ele pega o ambiente atual e insere no Ctrl+R. Aí eu pego o Ctrl+Z. Quando eu digitar o Ctrl+Z, ele pega o ambiente atual e salva na lista do Ctrl+R. Aí ele pega esse ambiente atual, quando digitar o Ctrl+Z, ele volta, ele apaga o último do Ctrl+Z, porque que falta um pedaço aqui, você tem razão. O pedaço é se eu estou no meio do Ctrl+Z e escreva, eu tenho que apagar tudo que está para depois, né? Seria esse pedaço bem aqui que a gente não fez, né? Tá vendo? Ó? Eu só posso dar um pushback, né? Considerando que esse aqui, o estado atual é o último. Se o estado atual não é o último, eu tenho que apagar todo mundo que está depois dele. Então, no caso, eu teria que fazer LA.erase de onde até onde? De atual mais 1 até LA.end. Supondo que eu estou no meio da lista, eu vou apagar todo mundo para o final antes de inserir uma nova posição. Porque é isso que acontece quando eu estou no meio do Ctrl+Z, né? Que eu escrevo e eu perco tudo que eu estava fazendo. Será que isso funciona? Ele está dizendo que o mais 1 não funciona. Então, deixa eu fazer assim. Alto, próximo, recebe. Atual. Amanhã. Top. Pronto, deu certo. Pra trás pra lá, pra trás pra trás. Ei, faz um fractal aí, tá bem. Aí, pessoal, vocês gostaram do editor ou não? Mais gostou foi de fractais. Me deu uma raiva quando eu. Fractais era mais legal, você tá fazendo. É porque mesmo quando você errava, era legal. Era legal. Você errava isso. Então, pessoal, só para ver se vocês aprendem alguma, assim, né? Mesmo você que não fez, depois de ver, porque assim, o que eu quero é que vocês aprendam. Então, mesmo que você não tenha feito, se olhando para a explicação lhe ajudou a ter uma luz, você pode tentar fazer de acordo com a explicação, que eu vou considerar pelo menos que você está se esforçando, tentando fazer, tá certo? Não estou falando de copiar e colar, isso não faz sentido não, tá? Estou falando de, me ajudou, deu uma luz, eu vou tentar fazer, porque mesmo você tentando fazer, depois de ver ainda vai dar errado, ok? É um ponteiro que não está no canto certo, é uma composição de lista de não sei o que, de cursor que não está batendo, então eu vou considerar algo, mesmo que já tenha passado o prazo e que você já tenha tido a resposta. Porque o que importa para mim é que você aprenda. Então, se você aprende refazendo a questão, para mim vale, tá bom? Isso é muito melhor do que a pessoa que nem tentou e também nem vai tentar fazer. Que a pessoa não aprende de jeito nenhum. Ok? Vamos fazer a chamada.